Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje nós vamos estudar e falar sobre o profeta Isaías. E aí você, meu amado, você sabe quem foi Isaías? Muitos ainda dos cristãos, povo de Deus, ainda há uma dúvida relacionada à história de Isaías. Sabemos que Isaías ele foi um profeta de Deus. Quando nós falamos em profeta, falamos em profecias. Mas é importante nós, como povo de Deus, fazer um estudo através até de historiadores para saber quem foi Isaías. E por fim, saber o fim do profeta messiânico. Mas você sabe o que é ser e o porquê de ser messiânico? Esta é uma dúvida muitas vezes das pessoas no meio de nós. Fala assim messiânico. Mas messiânico, de acordo com a Bíblia Sagrada, do sentido que fala em messiânico, ele refere-se à crença na vinda ou retorno de um Messias, ungido, Salvador, aquele que traz a paz, a justiça e uma nova era que pode indicar. Então, messiânico, a palavra, ela traz isso para mim, traz para você. O profeta Isaías, ele foi um dos grandes profetas na história da Bíblia. O livro de Isaías, ele é fundamental por ser o profético mais citado no Novo Testamento, cerca de 300 vezes. A palavra de Deus, ela foca a soberania de Deus, a necessidade do arrependimento e a justiça social. Isaías, ele previu a vinda de Messias, ou seja, de Jesus, trazendo conforto, esperança de restauração e promessas de um novo céu e uma nova terra. A importância de Isaías, ela traz destaques para mim, para você. O messianismo e esperança, conhecido como o quinto evangelista. Isaías detalha profecias sobre o nascimento, vida, morte e reinado do Messias, como Emanuel. Isaías capítulo 7, versos 14, ele fala sobre isso. E o servo sofredor, Isaías 53, ele vai falar isso para mim e para você. Isaías traz também um contexto também de justiça e moralidade. Ele também fala isso para mim e para você. Ele combateu a corrupção, a idolatria, a injustiça social em Judá, exigindo que o povo cuidasse dos seus vulneráveis e não apenas realizasse rituais religiosos. A palavra do Senhor, ela vai dizer isso, que Deus ele aparece ali para Isaías, provando a ele a santidade de Deus. A visão de Isaías sobre a santidade de Deus é lá em Isaías 6. Isaías 6 estabelece o padrão de preferência ou preferência e adoração, destacando Deus, o Santo de Israel.
Mas vemos também nesse contexto de Isaías, ou na vida de Isaías, que houve uma soberania diante das crises que Isaías passou ali. Em tempos de ameaças à Síria, Isaías ensinou que Deus controla a história das nações, encorajando a confiança em Deus em vez de alianças políticas. Segundo a tradição judaica, entre parênteses, Talmud, a cristão antiga, o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio por ordem do ímpio, rei Manassés de Judá. Isso que fala aqui foi um estudo de historiadores da época que trouxeram hoje para nós. Veja o sofrimento que Isaías passou. Meus amados, seguir a Cristo não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque passamos por crises. E muitas vezes, por seguir Jesus, chegamos até o fim de morte, ou de uma morte. Mas ali ele estava com Jesus. O motivo disso ter acontecido, aqui vai falar os historiadores da época, que Manassés é considerado um dos piores reis de Judá, descrito na tradição como alguém que perseguia os profetas e praticava idolatria extrema, odiando as mensagens de Isaías. Então, o motivo de ele ter feito isso com o profeta Isaías foi justamente esse ódio. Então, a palavra de Deus aqui mostra para nós que ainda hoje, como cristão, tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas que odeiam por a gente seguir a Cristo. Mas aqui a palavra vai dizer para nós ensinar que o modo que Isaías ele levava a sua vida, a tradição que Isaías foi colocado dentro de uma árvore de cedro encerrado no meio, foi um ato de extrema crueldade. A fonte da história, para nós, essa fonte é que essa morte não está explicitamente na Bíblia, no livro de Isaías, mas ela é relatada no Talmud, no Sanhedrin 103b e na obra apócrifa. É um livro que tem esses detalhes historicamente. Mas para nós, isso que Isaías passou, ele traz um contexto de fé para nós. Que a morte de Isaías ela é vista como um exemplo de coragem, de fidelidade diante das perseguições e morte que possamos passar aqui na terra. Diante de tudo que Isaías passou, ele nos traz um exemplo de coragem, de enfrentamento, que mesmo diante de uma tribulação, ou mesmo diante de uma perseguição, não devemos jamais negar o santo nome de Jesus Cristo.
temos que ir avante e fazer o que Jesus nos ordenou, que é levar a sua palavra até os confins da terra, mesmo diante de enfrentar a própria morte. Amém? A palavra de Deus é só até aqui. Um forte abraço e até o próximo encontro, povo de Deus.